bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda de hoje. Suas orações, suas ofertas e suas cartas encorajadoras são uma fonte para nos ajudar. Nós trabalhamos muito na preparação dessas mensagens e na gravação delas enviando por todo o país. É uma alegria e um privilégio servir e honrar ao Senhor, sendo o representante para ministrar a sua palavra. Confiamos apenas que haja muitas bênçãos para aqueles que ouvem o nosso programa. Vamos continuar a nossa série sobre a natureza de Deus. Hoje vamos discutir uma questão muito controversa, a saber, a paternidade de Deus. Antes, porém, da palavra do Senhor, vamos buscá-lo em oração. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos. Obrigado por esse estudo. Que a mensagem de hoje possa tocar corações, possa abençoar pessoas que neste momento nos acompanham. Abençoe aqueles que estão precisando de um conforto, sofrem com perdas, aqueles que vivem sofrendo nos hospitais, com problemas de saúde. Abençoe a vida de cada um deles. Amado Deus, neste dia em especial pedimos por aqueles que ainda não te conhecem, que hoje seja o dia da salvação para essas pessoas. E aqueles que por algum motivo estão afastados dos teus caminhos, que possam retornar a caminhar contigo. Entregamos esses pedidos em tuas mãos. Abençoe-nos na mensagem de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos considerar este estudo sobre a paternidade de Deus. Uma das peculiaridades do pensamento universal religioso é a maneira que a paternidade de Deus é enfatizada. As religiões do mundo estão embebidas da ideia de uma paternidade de Deus universal e da irmandade do homem. Seguindo a isto, temos naturalmente aqueles que creem nesta doutrina e ensinam que somos todos irmãos e irmãs e devemos todos ser uma só família. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, há alguns anos atrás, disse: "Nós não podemos entender que nem a guerra nem a paz venha, a não ser que tenhamos o conhecimento da Bíblia e da história dos Estados Unidos. Expresso com o mínimo de palavras possíveis, o sentido da Bíblia é, estou citando agora, que todos os homens são irmãos, pois Deus é o seu Pai." Alguns anos atrás, a Igreja Presbiteriana decidiu em sua Assembleia Geral a seguinte proposta, e eu vou citar agora: "O coração do Evangelho é que todos os homens são filhos de Deus." Um dos membros da Assembleia moveu-se para derrubar a sentença, e o homem que havia dito isto venceu com esta proposta. O Conselho Internacional de Educação Religiosa prosseguiu com a sua pauta, e eu vou citar aqui. Diz o seguinte: "A edição cristã busca desenvolver nas pessoas a habilidade e a disposição de participar e contribuir construtivamente para a fronteira social no mundo ideal de uma paternidade de Deus e a fraternidade entre os homens." Bem, já dei a vocês algumas citações sobre o que os líderes religiosos pensam sobre a aplicação prática da paternidade de Deus, a paternidade universal de Deus e da fraternidade entre os homens, que quer dizer um mundo de paz. Um dos membros da comissão no programa disse o seguinte: "O mal presente que está no mundo é devido às nações em cumprir as leis de Deus. Nenhuma paz permanente é possível, a não ser que os princípios da religião cristã seja a fundação da política nacional e de toda a vida social. Isso envolve a participação de todos os membros da família cujo Deus é Pai. Quando a paz for escrita, deve ser fundada sobre a paternidade de Deus e a irmandade do homem." Agora, este ensino é a torre de vigia do moderno liberalismo religioso. Alguém disse certa vez: "De que haja um reino do mal além do reino de Deus é totalmente errado. Há apenas um único reino e cada homem é cidadão dele. Todos os homens são filhos de Deus. Não há, na religião moderna, lugar para a salvação individual. O que é necessário não é a salvação individual, mas social. O evangelho social torna o mundo mais decente para se viver. Este é o negócio da igreja nesta nova era." Queridos irmãos, este ensino tem fluído nos púlpitos da América. Não ficamos surpresos com a bagunça que temos ouvido e vivido.
esta doutrina fala da religião de lojas e de sociedades secretas. Esta não é a doutrina nem a religião da Bíblia. Numa lida rápida de um boletim da loja maçônica, você encontrará a seguinte afirmação que eu vou citar aqui. Quando o sistema especulativo da maçonaria foi instituído em Londres, em 1717, ela se tornou cosmopolita. Seu slogan se tornou a fraternidade humana. A Ordem dos Companheiros insiste que sua ordem foi fundada em grandes princípios tais como a fraternidade de Deus e a irmandade do homem. Agora, eu não tenho tempo neste programa para dar a você mais citações, mas eu tenho muitas delas. Já apresentamos o suficiente para mostrar a tendência do pensamento da política religiosa e da organização social definida como paternidade universal de Deus e fraternidade dos homens. Meu objetivo principal é examinar à luz da Bíblia a palavra final e a autoridade final neste assunto. Alguém já disse certa vez que o sentido da Bíblia é para que todos os homens sejam irmãos, porque Deus é seu Pai. Meu amigo, você jamais lerá na Bíblia, nem ao menos chegará perto disso em qualquer lugar da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o conceito de paternidade não pode ser apreciado, nem pode ser apropriado onde Deus não seja visto como alguém pessoal. Eles que se recusam a conceber a Deus como essencialmente pessoal estão incorretos quando eles falam de paternidade. Há milhões de pessoas na Terra que têm uma visão panteísta ou politeísta de Deus. Isto me parece que dificilmente temos a paternidade geral. Uma fé meramente teísta não é suficiente. A visão dos unitarianos de Deus é expressa em sua própria declaração de fé nestas palavras que eu vou citar agora. Os unitarianos reconhecem a uma energia misteriosa ou uma força no universo. Ainda assim, eu creio na paternidade universal de Deus e na fraternidade do homem. O teísmo filosófico e o teísmo religioso, embora abracem toda a boa consciência, não são nem a base para a salvação, nem para a fé na paternidade de Deus. A Bíblia ensina que há dois reinos. Mateus capítulo 8, versos 11 e 12. Cristo torna claro de que há dois reinos. Na parábola do joio e do trigo, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o nosso Senhor tornou claro que há dois reinos. Quando ele interpretou aquela parábola do joio e do trigo, ele disse que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do diabo. Ali temos os filhos do reino, que são, sem dúvida, os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Os iníquos são ligados, sem dúvida, a Satanás. Certamente que a Bíblia ensina os dois reinos, e cada um tem sua cabeça. Deus e Satanás e os sujeitos de cada um são chamados de filhos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Por 4 vezes o Senhor Jesus se refere a ele como príncipe deste mundo. Em 1 João, capítulo 12, versículo 31, João 14, 30 e João 16, 11. O sistema do mundo é o reino do diabo e é chamado de maligno na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo que havia outro reino. Os poderes do mal são chamados de príncipes deste mundo. Efésios capítulo 6, verso 12. Todos que negarem a existência destes dois reinos, por um lado, alegam que Deus é pai de todos, e o outro é que foi atingido com a cegueira espiritual. Eles são bem conscientes daquilo que creem. Eles podem ser sinceros naquilo que creem, mas não creem da forma correta. A correta concepção de Deus é a revelação de Deus em sua palavra. No Velho Testamento, Deus é mencionado como nosso Pai, mas jamais como Pai de um só indivíduo. As referências do Velho Testamento se referem a Deus como Pai de Israel, sempre no sentido nacional e nunca no sentido pessoal. Há muitos textos que apoiam isto. Por exemplo, se você abrir o livro de Deuteronômio, você encontrará isto de forma muito clara no capítulo 32, verso 6, onde lemos: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Não só é verdade que Israel é chamado de filho de Jeová, mas também estas referências falam de uma relação nacional, de um pacto, de um povo da aliança, não de pessoas individuais. A ideia do Velho Testamento de Deus como Pai fica longe das proporções que se assume no Novo Testamento. A figura escriturística de Deus como Pai não é parte da doutrina da criação. Há algumas pessoas que dizem que o sermão de Paulo no Monte apoia a doutrina da paternidade divina na criação. Assim temos a paternidade universal divina.
Lemos o sermão de Atos, capítulo 17, começando com o verso 22. E quando lemos os versos 26 e 28, vemos que algo é usado para apoiar esta doutrina, esta falsa doutrina da paternidade universal de Deus. Sim, a afirmação de que Deus fez de um só sangue todas as nações como sua herança. Agora é verdade que nós somos a herança de Deus no sentido criativo. Agora, porém, os peixes não são meus irmãos. Os animais não são meus irmãos e minhas irmãs. Os pássaros não são meus irmãos e minhas irmãs. Mas eles são heranças de Deus. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina a criação como oposta à evolução teísta ou outro tipo de evolução. Especialmente do ponto de vista darwiniano. Paulo estava simplesmente dizendo naquele sermão que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é Pai no sentido criativo. Todas as criaturas, incluindo o homem, são heranças de Deus. Isto é, elas tiveram origem com Deus. Mas estas criaturas, em lugar algum, são chamadas de filhos de Deus. Há uma diferença entre a herança e os filhos de Deus. Para falar a verdade, há duas palavras gregas diferentes aqui. A palavra para herança é a palavra agenos, e a palavra para filhos é tetna. Assim, nenhum homem pode ser chamado filho de Deus somente porque ele tem uma relação natural com Deus na criação. Se a paternidade de Deus quer dizer apenas uma única fonte do homem na criação, o próprio coração do Novo Testamento, com uma única concepção de pai, não faz sentido algum. Pegue a sua Bíblia e leia a passagem em João capítulo 8. Essa passagem desafiadora contém algumas das expressões mais fortes que já saíram dos lábios de Jesus. Neste capítulo, Cristo é chamado de luz do mundo, João 8:12. É aqui que ele expõe o pecado oculto na escuridão. Veja que os judeus se gloriavam para Cristo de que eles eram filhos de Abraão. Isso vemos no verso 33. Esses responderam a Cristo como sendo filhos de Abraão. Nosso Senhor respondeu a eles com o reconhecimento de que eles eram de fato filhos de Abraão, mas depois acrescentou: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Isto é o que está escrito no verso 37. Então, seguimos a mais penetrante e reveladora afirmação. Jesus disse: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. João 8:38. Agora, amigos, fica tudo bem claro. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Em outras palavras, o nosso Senhor estava contando a eles o que eu estou parafraseando. Minha doutrina e meus feitos revelam quem é o meu pai. Sua doutrina e comportamento revelam quem é o seu pai. Obviamente, eles não tinham o mesmo pai. Eles não podiam dizer que era Deus, nem tampouco Abraão. Certamente de que seu pai na criação era Deus, e sua identidade nacional deu a eles o direito de serem chamados a semente de Abraão, mas não eram nem filhos de Abraão, nem tampouco de Deus. Sua descendência natural não fez com que eles entrassem na família de Deus. Abraão é o pai daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Eles disseram ter um pai que podia até ser Deus. Veja o que eles disseram no verso 41. Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Verso 44. Veja que ele provou que nem Abraão, nem tampouco Deus eram o pai deles. A conclusão deste assunto era que o diabo era o pai deles. Sua oposição a Cristo e aos seus ensinos mostrou que eles eram inimigos de Deus e os filhos de Satanás. Hoje o mundo age da mesma forma, caros ouvintes. São ativos na religião, em muitos tipos de religião. O nosso Senhor tinha um dentre os 12. Judas Iscariotes era um joio. Um dentre os 12 era filho do diabo. Pois lemos em João capítulo 6, verso 70 e em João capítulo 17, verso 12. Temos ensinos claros sobre isso. Judas era um filho de Satanás. Ele jamais foi salvo. Ele era ativo em seguir ao Senhor. Na verdade, ele era o tesoureiro do grupo e carregava o dinheiro para o grupo dos discípulos. Eles não tinham muito, mas o pouco que tinham era Judas quem carregava. Ainda assim, ele não estava salvo. Lembra-se da última ceia, quando os discípulos se reuniram com o Senhor e ele disse: um de vocês vai me trair? E eles começaram a dizer: Senhor, sou eu. Tiago disse: sou eu. João disse: sou eu. E Judas estava entre eles. Eles não sabiam quem ele era.
Em outras palavras, Judas era uma imitação quase perfeita de um verdadeiro discípulo de Cristo, a ponto dos outros discípulos não perceberem que ele estava para trair a Cristo. Ainda assim, ele era um filho do diabo. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, que os filhos do diabo não são todos imorais. Eles podem ser até religiosos. Paulo contendeu com um deles enquanto estava na ilha de Chipre, e assim como os judeus, a quem Jesus chamou de filhos do diabo, todos esses são chamados de filhos da desobediência ou filhos da ira. Em Efésios capítulo 2, verso 2 e 3 e capítulo 5, verso 6. Por muitos anos eu tive dúvidas em minha mente se havia 2 ou 3 classificações de filiação na Bíblia. Eu me perguntava às vezes se era possível ser filho de Adão, permanecer não salvo e ainda assim não ser um filho do diabo. Isso costumava me perturbar, mas eu ficava satisfeito depois de estudar as únicas 2 classificações. Agora você pode não concordar comigo e depois verificar na Bíblia para buscar apoio para sua discordância. Estou convencido de que em minha mente há apenas 2 classificações. Ouça-me. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Você que ouve a minha voz hoje, você pode ser alguém de moral irrepreensível. Você pode ser cumpridor das leis e até um bom cidadão. Você pode até ser um bom cristão, mas isto não faz de você um filho de Deus, nem a mim tampouco. Em 1 João capítulo 3, começando com o verso 9, lemos: Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O que você faria com esta afirmação? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Eu tenho certeza que há muitas pessoas boas, moralmente boas, mas que não estão vivendo de acordo com os padrões da justiça da Bíblia. Eles podem ser pessoas boas, bons cidadãos, mas eles podem ser filhos do diabo. Há apenas 2 paternidades distintas, os 2 têm seus filhos. Quando nosso Senhor ensinou a paternidade de Deus com relação à oração, ele disse coisas muito penetrantes. Quero voltar com você à Bíblia na chamada oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. O Senhor Jesus disse, começando com o verso 9, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui nosso Senhor está falando com seus seguidores e somente com eles. Ele não está falando com gente não salva. Os princípios do Sermão do Monte não se aplicam, sejam quais forem, aos não salvos. Deus jamais impõe o comportamento cristão a pessoas não crentes. Deus não conversa com um não crente para que ele se comporte como um salvo. As pessoas não salvas não podem se comportar como os salvos. Ele não tem o poder para agir dessa maneira. Ele é controlado pela carne e o diabo e o mundo e não é capaz de viver como um crente. Veja se você pode considerar os princípios da oração ensinadas por Jesus em Mateus 6. Milhões que não honram o nome de Deus recitam esta oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meu amigo, você pode ficar todo domingo pela manhã na igreja e recitar esta oração do Pai Nosso e ainda assim não santificar o nome de Deus durante a semana. Há muita gente que não se importa com qualquer coisa sobre o reino de Deus. Acho que há muita gente que recita a oração, mas não dá a mínima para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eles vivem com Mateus de domingo a domingo, como se estivessem mortos. Ainda assim, voltam aos domingos de manhã, ficam de pé e recitam, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nesta frase, no verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quanta gente recita estas palavras na chamada oração do Pai Nosso, mas será que eles vivem de acordo com a vontade de Deus? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Elas vivem segundo a sua vontade. Essas pessoas seguem a sua própria vontade e confiam em si para obterem um pão diário. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pode recitar essa oração, meu amigo, no domingo pela manhã, e jamais abaixar a sua cabeça para dar graças a Deus pela alimentação durante o resto da semana. Você está dizendo que sua dependência está em Deus? Jamais. Esta oração é bem dirigida. Para falar a verdade, esta não é uma oração para se recitar. Ela contém os princípios de uma verdadeira vida de oração. Mas estes princípios
são frutos de muita alegria para os filhos de Deus, sobre aqueles que nasceram de novo e são deles de verdade. O princípio da oração ensina que eles são aplicáveis aos filhos do reino e não aos filhos do diabo. Quando Cristo usou a expressão Pai Nosso que estás nos céus, ele estava se dirigindo aos seus discípulos. Ele jamais disse isso aos não salvos. Ele jamais disse isso aos fariseus. Ele jamais usou estes termos quando falou aos saduceus, porque eles eram religiosos hipócritas. Eles podiam aparentar uma figura moralmente correta, mas eram hipócritas. Portanto, o Senhor jamais disse a eles a que se referissem a Deus como seu Pai, pois eram os crentes os verdadeiros filhos. Eu não me admiro que as pessoas que ouviram Cristo falar isso aos apóstolos ficassem surpresos com esta doutrina. No Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, verso 29, ele ensinou a eles a ter autoridade não como os escribas. Meio surpresos com a reação dos discípulos, com os ensinos do Senhor diante daquilo que ele ensinava para os não salvos, eles ficaram espantados, eles não conseguiram entender. Por todo o mundo hoje, muitas pessoas religiosas recitam a oração do Pai Nosso como uma propriedade comum, recitam-na com regularidade, porém, nem esta oração nos dá apoio para a doutrina universal da paternidade de Deus. O conceito de pai não se afasta de uma concepção teísta do universo. Pode-se crer nesta última sem, no entanto, ser filho de Deus? Há uma diferença aqui em crer em Deus e sua relação com Deus. Uma pessoa pode expressar a fé no fato de existir um Deus e jamais experimentar Deus como pai, uma relação de filho. Leia as orações do Senhor. Em todas elas, ele se dirige a Deus como seu pai. Orar para Cristo era uma realidade calorosa. Não era a invocação de uma divindade suprema teísta. A única exceção a essa aproximação com Deus foi na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a única exceção usada por nosso Senhor ao orar a Deus. Ele chamou a Deus e não ao Pai. A razão para isso era muito óbvia. A experiência momentânea de isolamento foi causada pelo pecado, não de Cristo. Ele não tinha pecado, mas o seu e o meu pecado. Ele estava suportando em seu corpo os pecados do mundo. Sabemos que o preço pago foi completo e suas palavras foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso nos leva à conclusão de que Deus, em Cristo, é a única revelação da paternidade de Deus. A revelação de Deus como Pai não é vista até que Cristo se manifeste, e com ele os seus ensinos. Mais que isso, Cristo não expôs a paternidade de Deus apenas ensinando sobre isso. Ele expôs a paternidade de Deus pelo que ele era, e se você rejeitar a Cristo como Filho divino de Deus e seu Salvador, nada mais vai sobrar. Não é possível conhecer a Deus longe de Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é o seu Pai hoje? Você já realmente confiou nele como seu Salvador? Você já olhou para Jesus e disse: Ó abençoado Cristo, você morreu para mim, eu te recebo agora como meu Salvador e Senhor? Quando você fizer isso, tornar-se-á filho de Deus e depois Deus se tornará seu Pai. Bom, nosso tempo acabou. Se Deus permitir, estaremos de volta no mesmo horário, nesta mesma emissora, para continuar esta série, quando vamos falar dos nomes de Deus na Bíblia. Até lá então, continue a olhar para o alto e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.